Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Aline Coelho do Amor em Casa e hoje nós vamos para mais um estudo bíblico. Estamos em Eclesiastes 6. Eclesiastes é um livro que apresenta sobre as futilidades das riquezas sem contentamento. E nesse capítulo específico fala da tragédia do homem que tem tudo, mas não desfruta de nada. O capítulo 1 começa... versículo 1, na verdade, começa: há um mal que vi debaixo do sol e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para desfrutar. Antes o desfrutam os estrangeiros. Também isso é vaidade e grande mal. Aqui nós temos uma antitese entre ter e desfrutar. O homem tem tudo, riqueza, honra, desejo, realizado, mas não tem o poder de gozar o fruto daquilo que possui. E ele diz que é Deus quem dá e é Deus quem impede o desfrute. Essa é uma verdade desconcertante, porque a capacidade de desfrutar da vida não vem do acúmulo, mas da graça divina. E isso confronta diretamente a teologia da prosperidade, porque não basta ter coisas se o coração está vazio de Deus, porque elas vão se tornar um fardo. E aqui nós vamos pegar o ensinamento de Jesus em Lucas 12:15, que diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Já no versículo 3 continua: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias de seus anos forem numerosos, mas a sua alma não se fartar do bem e não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. E aqui o texto diz uma mensagem muito chocante: um aborto. Um feto que nunca viu a luz é mais feliz do que um homem que vive longamente, tem muitos filhos, e a gente entende na Bíblia que ter muitos filhos é uma bênção, mas não encontram satisfação em sua alma. Isso é o retrato de uma vida desconectada do propósito eterno, porque mesmo cercado por sinais de bênção, esse homem vive sem sentido. E o que é uma vida sem sentido? É como não ter vivido. A ausência de sepultura remete à desonra final. Mesmo a morte não honra. O nome não é lembrado, a alma não foi saciada e tudo foi uma corrida atrás do vento. E aí nós vamos ler em Mateus 6:26, que diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Continuando no versículo 7 diz que todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu apetite. Aqui nós vemos a insaciabilidade humana. O homem trabalha, alimenta-se, busca prazer, mas nunca se satisfaz plenamente. Essa é a marca do ser humano caído. O coração está sempre faminto por mais. E aqui é uma ponte para João 6,35. Onde Jesus nos diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, porque só Cristo pode saciar esse vazio que está descrito lá em Eclesiastes. Isso é muito profundo. Eu fiquei meditando no versículo 9 que diz: é melhor à vista dos olhos do que o vaguear da alma. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. É melhor ver com os olhos do que deixar a alma vaguear. Aqui eu pedi uma revelação, porque tem uma outra versão que diz: é melhor se contentar com o que os olhos veem do que sonhar com o que deseja. Aqui não está falando do problema do sonhar em si, mas daquele que não é contente com o que tem. Esse versículo, ele nos aponta para o princípio da satisfação com o que se tem. A vista dos olhos representa aquilo que está diante de você agora. Ou seja, as bênçãos presentes, visíveis e tangíveis que Deus já colocou na sua vida. Em contraste com isso, muitas de nós vivemos sempre olhando para o que não tem, ansiando por algo a mais, sonhando com o que está longe
e perdem a gratidão pelo que Deus já nos deu. Deus está nos ensinando a honrar o maná de hoje, antes de desejar as cordonizas do amanhã. A abundância começa com a gratidão. Aqui a gente entende uma alma inquieta, vaga, insatisfeita. Quando fala do apetite que nunca se sacia, é um coração que vive correndo atrás de coisas, sem contentamento, sem direção espiritual, vivendo de comparação, vivendo de ambições e desejos desgovernados. E não é isso que o Senhor tem para nós hoje. Ele tem para nós uma vida de abundância. Por isso eu quero te convidar. Desenvolva uma gratidão prática. Olha o que você já tem hoje e comece a valorizar. Valorize a sua vida, valorize a sua saúde, valorize os seus filhos, valorize os trabalhos, os desafios que você tem. Clame também por discernimento espiritual e busque fortalecer o seu emocional. Veja se você não está vagueando sem propósito e busque sempre satisfação em Deus e descanse na porção que o Senhor já te entregou. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Nos ensine, Senhor, a contentar com tudo aquilo que nós temos. Pai, que toda riqueza, todas as bênçãos terrenas, elas não possam contaminar o nosso coração e nem nos envaidecer, mas que antes todo o nosso contentamento seja estar na tua presença. Que a tua presença seja o nosso verdadeiro alimento e que essa busca incessante pela tua palavra seja aquilo que nos fortalece e que nos guie, que nos direciona em todos os dias da nossa vida. Que você hoje seja, sim, transformada, renovada e fortalecida pela palavra do Senhor. E não se esqueça, pare de correr atrás do vento, porque a palavra já nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Tenham todas um dia abençoado em nome de Cristo Jesus. E não esquece, compartilhe esse áudio com mais mulheres. Elas podem estar precisando dessa injeção de ânimo, porque de repente tudo aquilo que elas precisam neste momento é entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém?